Bem, o tema que me foi dado, ele está relacionado com a administração do tempo na família, nos relacionamentos, com destaque para um relacionamento em especial, né? E quando a gente se depara com um estudo bíblico, uma palestra, uma pregação, um sermão que envolve a palavra tempo, isso já soa um pouquinho desconfortável para nós. Por quê? Porque todos nós sofremos com essa questão. Quem de nós poderá dizer que a perfeição consegue administrar o seu tempo? E, de fato, todos nós temos essa luta. Algumas empreitadas nossas não foram bem sucedidas, outras por algum tempo, mas dificilmente a gente consegue olhar para trás e perceber que há muito tempo estamos caminhando com uma gestão do tempo que a gente possa dizer, estou feliz com ela. Mas o fato de não podermos contar muitos êxitos com relação a isso também não deve ser algo do tipo, já que eu não vou conseguir, então eu já desisto antes de tentar. Porque tem gente assim, né? Tem pessoas que querem trazer para si uma identidade baseada em algumas coisas, como por exemplo, eu sou aquela pessoa que não adianta, eu não cumpro horário, se me convidar eu vou atrasar, e com isso o que ela está querendo dizer? Ela já quer um perdão prévio da parte de todos, já que ela não consegue chegar no horário, porque também ela não tenta, ela já diz, olha, eu vou chegar atrasado, tá bom? Então já vai me perdoando. Outros fazem piada disso e brincam. É uma forma de fugir de algo que não devemos. Por quê? Porque em Efésios capítulo 5, no versículo 15 e 16, há um versículo muito conhecido por nós, né? Vede prudentemente como andais, não como nécios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Esse remindo, essa palavra aí, esse verbo tico, né? Às vezes a gente fica, mas como assim remindo? Remir é resgatar, não é? É recuperar. Seria um aproveitamento devido e adequado do tempo, não é? E se você não busca isso, você está sendo o que o texto bíblico da palavra de Deus, portanto, aquilo que Deus diz, você não está fazendo. Porque ele disse, vede prudentemente como andais, ou seja, andem com prudência. Não sejam nécios, ou seja, o nécio é aquela pessoa tola, não é? É uma pessoa sem sabedoria. Então nós devemos, por prudência, buscar remir o tempo, não é? Aproveitá-lo bem. O que nós não devemos fazer? Agir como uma pessoa com falta de sabedoria, ao desconsiderar essa importância. Porque quando nós não procuramos ter um aproveitamento do tempo como Deus espera, nós prejudicamos a nós e prejudicamos aos outros. E nesse sentido, muitos relacionamentos já foram quebrados e alguns foram, de alguma forma, prejudicados, não é? E, portanto, a palavra de Deus para nós com relação à administração do tempo não é um conselho, é uma orientação, não é? É um comando dado e nós devemos seguir. O interessante com relação às ordens que recebemos, aos comandos, aos mandamentos, como a Bíblia apresenta, mandamentos, né? É que quando alguém te dá uma ordem, não necessariamente ele vai com você para te ajudar a colocar em prática. Mas com Deus é assim. Quando Deus nos manda amar uns aos outros, é Ele mesmo que vai nos capacitar a fazer isso. É diferente da situação do chefe que fala ao funcionário, e o chefe espera que o funcionário tenha a capacidade de fazer aquilo que ele mandou. No nosso caso, não. O Senhor fala para fazermos, e da parte dele nada vai faltar para que nós consigamos realizar, porque nós faremos com a ajuda dele. Paulo diz, a nossa suficiência vem de Deus. Então, não se sinta desanimado, muito pelo contrário, encorajado. Hoje a gente viu a citação do texto de Josué 1:8, quando Deus diz a Josué, Josué tinha uma tarefa enorme diante de si. Moisés havia morrido, agora era a hora dele assumir aquela posição. E Deus diz a ele o quê? Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque eu sou contigo, não é? Então considere a cada vez que você vê
um mandamento, um comando, uma ordem da parte de Deus. Você vai falar, mas como é que eu vou descobrir que é exatamente um comando, uma ordem? Você vai perceber o quê? Que não se trata de Deus te dando um conselho. Porque Deus não pode dar um conselho, uma sugestão com relação a algo que Ele sabe que se você não fizer, você vai sofrer. Então, não há uma opção do tipo, não trate bem o tempo, não procure administrá-lo bem. Deus não vai dar uma opção para você nesse sentido. Trate bem o máximo que você puder, porque isso vai ser bom para você, vai ser bom para as pessoas que convivem com você, vai ser bom para os seus relacionamentos. Nesse sentido, então, nós percebemos o quê? É que nós sabemos o que fazer. Está claro, né? Remindo o tempo. Então, nós vamos procurar aproveitar bem. O que significa aproveitar bem do ponto de vista de Deus? É aproveitar os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, para a glória de Deus e o benefício do próximo. Então, tudo aquilo que você faz na utilização do seu tempo, que glorifica a Deus, ou seja, as pessoas veem e elas agradecem a Deus por aquilo que você fez, pela forma com que você agiu, pela sua reação que também foi favorável. Então, a sua atuação, o seu agir durante aquele tempo, faz com que as pessoas agradeçam a você e sejam gratas a Deus, porque você dá testemunho que tudo que você fez foi graças a Deus. E ao mesmo tempo, quando você faz isso, isso traz benefício para as pessoas, igualmente o nome de Deus é glorificado. Há um texto que eu sempre cito, e várias vezes quando eu estive aqui eu falei, não é? A Bíblia diz o seguinte: brilhe assim a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Não é que a gente faz para aparecer. O que Deus está dizendo é que as nossas boas obras, e boas obras não é só assistência, levar uma cesta básica, é aquela obra que é boa do ponto de vista da palavra de Deus e, portanto, de Deus. Isso chama a atenção das pessoas, não tem como esconder. Então, quando você faz o bem, quando o gesto é de amor, ainda que você queira esconder, é difícil. Jesus acontecia assim, né? Ele curava uma pessoa e dizia, não fale para ninguém, a pessoa falava, né? Logo todo mundo estava sabendo. E a comparação é devida. Se aqui tiver tudo escuro e a gente acender a luz, como é que vai ocultar a luz? Então, se há luz, ela será vista. E aí a pergunta, mas o que motivou essa pessoa a agir assim, a reagir assim? E aí vem a hora do testemunho. O que me levou foi o amor de Deus no meu coração. Então, nós sabemos o que fazer. Infelizmente, nem sempre a gente usa o tempo, nós sabemos, para glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Às vezes a gente usa de uma forma que desagrada a Deus, ou seja, a gente usa o tempo para o pecado, né? Isso às vezes é sutil até, e se fere as pessoas muito mais aquelas que têm uma expectativa maior conosco, porque a nossa expectativa para com as pessoas, ela é proporcional ao compromisso que nós temos com ela, né? Se eu peço a alguém do meu condomínio para fazer uma coisa, um vizinho que eu nem tenho um grande relacionamento, ele não faz, tudo bem, né? A gente fala assim, ele nem tinha obrigação, né? Agora, quando um filho pede ao pai, quando um cônjuge pede ao outro, ele tem grande expectativa, pelo nível de compromisso. Porque há um trecho bíblico em que Paulo fala assim, que a mulher deu ao marido o que é devido. Aí alguém fala assim, mas peraí, como é que ela adquiriu a dívida? No dia que ela assumiu um compromisso. E o compromisso dela incluía algumas coisas que seria esperado dela para o marido e também do marido para com a esposa e também dos filhos para com os pais para com os filhos. Ou seja, estabelecer compromissos implica em criar expectativas. Agora, qual é a nossa motivação quando a gente assume esse compromisso? É cumprir isso. É satisfazer essa expectativa, porque aquele que ama, ele quer cuidar bem, ele quer proteger, ele quer prover. Então, pode esperar isso de mim, o marido dirá à esposa e a esposa ao marido. Por quê? Porque eu quero lhe oferecer, eu quero lhe abençoar dessa forma. E por isso mesmo, quando nós vemos no relacionamento familiar um momento em que a gente, em vez de procurar atender a essa expectativa, do ponto de vista de Deus, né?
porque a gente não está assim pensando, todos os desejos agora de todo mundo têm que ser satisfeitos, não é assim? Inclusive Deus diz que muitas vezes a gente ora e não recebe, que a gente pede mal, para satisfazer com desejos que não vão agradá-lo, e Ele não vai atender isso. Então, estamos considerando necessidades legítimas dos membros da nossa família, por exemplo, poderiam ser amigos, poderiam ser outras pessoas. Então, quando você não usa o tempo adequadamente, de modo que você possa, dentro da sua possibilidade e do seu melhor, atender e suprir as expectativas das pessoas que você ama, e pelo contrário, utiliza isso para o pecado, utiliza isso de uma forma que desagrada a Deus, isso não é o que a gente quer. Mas isso acontece? Acontece. Por quê? Porque nós somos, infelizmente, pecadores. A nossa inclinação natural não é servir, é ser servido. No entanto, nós seguimos a Jesus, que a Bíblia diz em Marcos 10:45, que o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir. Então, nós temos a realidade da nossa inclinação natural como seres humanos, e a realidade de uma inclinação sobrenatural, promovida pelo Espírito Santo em nós. A gente pende para o egoísmo, né, para pensar só em nós, e o Espírito Santo nos leva para pensar no próximo. A gente pensa no outro porque nós percebemos como Deus não pensou em si ao entregar Jesus, Ele pensou em nós, e a gente vai ver um pouco mais. Um exemplo de quando isso acontece, imagina assim, eu quero mostrar porque a coisa às vezes é sutil, não é que você parou assim, eu não vou fazer o que os meus amados da família querem, eu vou fazer o que eu quero, e aí você sai procurando. Não, não é assim. Imagine assim, você é convidado por um amigo para almoçar com ele na sexta-feira, ele quer conversar com você. E para você é ok, porque normalmente no seu almoço, você tem perto de 2 horas, digamos, você pensa, ali 30 minutos a gente almoça, conversa, só que ele quer te chamar, ele fala, estou marcando na cantina tal, lá em Taguatinga Norte, que tem uma feijoada maravilhosa. E você gosta, sabe, de feijoada, e a feijoada é muito boa. E o assunto, né, começou entre feijoada e papo, e passou 30 minutos, 1 hora, né? E aí aconteceram 2 coisas. Primeiro, que a gula já entrou em cena. Não sei se você sabe, gula é pecado. Entendeu? Embora o pessoal faça de conta que não saiba, né? Por que gula é pecado? Porque você está agredindo o seu corpo. Você está dando para ele uma quantidade de alimento que ele não consegue, né? Mas a feijoada está muito boa. Eu sei, querido, mas enfim. Todas as coisas me são lícitas, né? Não é crime nenhum você comer feijoada, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Aí quando termina a feijoada e a conversa, você vê que você já tem que voltar para o trabalho. E aí você lembra o quê? Que você prometeu à sua esposa e à sua filha, que naquele dia, na hora do almoço, você ia levar uma coisa em tal lugar e comprar outra em outro lugar. Então, o que aconteceu? Você vai dizer que você não é responsável por isso? O seu amigo, né, ele te obrigou aí, ele forçou você a comer aquela feijoada e a ficar lá quase 2 horas com ele? Não. O que faltou em você foi o quê? Disciplina e diligência. Porque você dedicou o tempo para algo que não beneficiou o próximo e que ao mesmo tempo se agradou a Deus com a gula. Então, não é uma coisa assim, neurótica, estressante, essa observação do tempo. Em que sentido? Nós temos um caminho a seguir, a partir da palavra de Deus, contando com a ajuda de Deus, o Deus da palavra, que vai nos ajudar a fazer uma melhor administração do tempo. Porque, como eu falei até aqui, nós temos 2 certezas. Uma, eu reconheço, e vocês, à luz da Bíblia, que nós devemos tratar bem o tempo, aproveitá-lo bem. No entanto, a gente também reconhece que a nossa inclinação natural não vai se ajustar a isso, entendeu? Não, a inclinação natural quase sempre vai nos levar na direção contrária. Então, o que fazer? Bem, eu vou começar com uma ilustração que eu poderia usar para terminar. Um certo homem cristão, ele estava terminando, ele estava na fase final do seu doutorado, e ele estava, é um americano, e ele está na sua casa, algumas casas americanas têm biblioteca, e ele estava na biblioteca, lá estudando. Ele tinha um final de semana para fazer trabalho de 1 semana, quando a filhinha dele de 5 anos chegou e falou: papai, posso te mostrar meu desenho? Ele falou: não, querida, papai está ocupado. Ela saiu. Daqui a pouco ela volta, pai, mas eu estou com um desenho que eu fiz, eu queria te mostrar. Ele: querida, é sério, o papai está estudando, eu não posso. Ela saiu.
Mais alguns minutos ela volta, escala o pai e para bem na cara dele: você quer ou não ver meu desenho? Ele falou: não. Ela desceu e saiu correndo. Bem, ele achou que ia ficar bem satisfeito, porque agora ele tinha paz para estudar, né? E, no entanto, não. Algo preocupou aquele homem. E ele foi até a porta, chamou a menina, ela veio. Ela sentou no colo dele com um papel enorme e havia um desenho escrito lá em cima assim: minha família. Aí ele falou: querida, explica o desenho para mim. Aí ela explicou. Tinha uma mulher assim com aqueles palitinhos, cabelo longo, era a mãe. Tinha uma pequenininha assim com um rabo de cavalo, era ela. Tinha a irmãzinha dela menorzinha, tinha o cachorrinho, tinha o sol, tinha esquilos. E ele olhou tudo aquilo e falou: ah, muito bom. Olha, papai vai colocar na sala, todo dia que ele chegar do trabalho, ele vai olhar para o seu desenho, tá? Obrigado. E ela saiu feliz. Quando ela saiu, ele voltou para o estudo, só que ele não saía do parágrafo onde estava. Aquele desenho deixou ele um pouco preocupado, né? Aí ele chamou a menina de novo. Lá vem ela. Vem cá, eu queria perguntar uma coisa sobre o desenho. Porque aqui, ó, tá aqui a sua mãe, tá você, tá a sua irmã, tá até o cachorro. Cadê o papai? Logo que ele perguntou, ele se arrependeu da pergunta, né? Ela respondeu: na biblioteca. Aí ela saiu, para ela foi a coisa mais tranquila. Para ele de fato estudou, ele se tornou o doutor Rosberg, né? Mas não estava legal. Todo dia que ele olhava para aquele quadro que ele prometeu pendurar na parede, né? Incomodava demais. E um dia ele falou com a esposa, ele falou: olha, eu não estou bem, você sabe? Ela falou: não, eu sei, é aquele quadro, né? Ele falou: olha, eu sinto que eu preciso mudar. E ela falou: é verdade. O que a esposa fez? O que a filha desenhou, a esposa falou, né? Ela falou: nós estamos sentindo falta de você. Nos últimos meses eu tenho sido pai e mãe aqui. E aí ele começou uma caminhada para mudar isso. 2 anos depois, a mãe e as 2 meninas o presentearam com um desenho bem bonito. Só que dessa vez, havia bem no centro a figura dele sorridente. Ele teve um trabalho bom para poder aparecer, não na foto, mas no desenho. Vejam como é sutil, porque ele estava focado em algo que não é pecado estudar para doutorado? Não, como assim? Nós elencamos algumas coisas como pecado. Entenda pecado como algo que vai ser ruim para você. Deus odeia o pecado porque o pecado te destrói, não é? E Deus quer que você se santifique, se afaste do pecado, porque Ele quer que você se afaste daquilo que te mata, né? No caso aqui, nós estamos vendo que a gente precisa de algo no coração e na mente que nos ajude a perceber essas sutilezas, que nos consiga alertar para que permaneçamos no caminho certo com relação à administração do tempo. Porque este homem, ele poderia fazer o doutorado, sim, mas a decisão dele de dedicar um tempo gigantesco para o doutorado, negligenciando a necessidade da família, foi que fez com que a filha já enxergasse a família só como ela, a mãe, a irmã, o cachorrinho, o esquilo, o sol, mas o pai não fazia parte. Mas ela sabia onde estava, ele estava na biblioteca, não é? E exatamente por isso, a gente olha para a palavra de Deus e percebe que a base, às vezes, é que nos falta. E é por pensar nisso que eu queria convidar vocês a uma caminhada acerca de quem Deus é, porque muitas vezes a gente até inicia uma empreitada para vivenciar aquilo que a palavra de Deus nos diz, remir o tempo, mas no meio do caminho a gente se sente meio bobo, você fala: isso aqui não está adiantando, a gente desanima, a gente acha que está se esforçando demais e ninguém está vendo, ou seja, um monte de sentimentos nos levam a mudar. O mundo traz essas coisas para a nossa mente: você está se esforçando demais, isso não existe, em 2024 ainda tem gente que faz isso, né? O coração questiona, ninguém me diz obrigado, ninguém reconhece, né? E ainda tem o inimigo das nossas almas que vem com tentações, né? Para que isso? Isso aí é algo que Deus falou na palavra, mas a Bíblia é muito antiga, esses argumentos já não funcionam, isso não existe, e às vezes até aponta para algumas coisas que Deus é. Fica tranquilo, Ele te perdoa, né? Que coisa, né? Já imaginou uma pessoa que se relaciona com você assim, né? Seria assim: o marido, o sujeito vai se casar com a moça e fala: ó, é o seguinte,
Você me ama? Sim. Então quer dizer que você me perdoa? Sim. Ah, então tá bom. Ela, mas você não sabia disso? Ele, não, só queria ter certeza, porque eu estou planejando fazer umas coisas aqui, você vai ter que me perdoar. Mas como assim? A pessoa que ama, ela não planeja o mal contra o outro, ela planeja o bem. Quando a gente pensa em Deus, a palavra de Deus nos mostra que Deus, o que Ele é, tem duas formas de observar. Existem coisas que Deus é, que fazem parte do seu caráter, que nós não temos e nem nunca teremos. E existem coisas que Ele é, que nós podemos ser. É o que a gente chama de atributos de Deus. São suas perfeições, suas virtudes, suas excelências. Como nós somos pecadores, e o pecador é terrivelmente capaz de fazer o contrário, os atributos de Deus que são só dele, os incomunicáveis, não é para você ambicionar ter, é para você ficar feliz porque ele tem, e você vai descansar nessa realidade. Mas aí o que o ser humano faz? Ele quer ter o que não é para ele ter, e ele negligencia aquilo que é para ele cultivar. Exemplo, tem 3 atributos de Deus que são parte dele, que não comunica com ninguém, é só dele. Ele é, como diz no Salmo 139, onisciente. Ele fala, Deus penetra os meus pensamentos. A gente quer ser onisciente? Claro que quer. Mãe, então, mãe olha para a gente e fala assim, fala, eu sei o que você está pensando. A gente fala, como assim? O pior é que às vezes ela acerta, mas foi um acidente, assim, foi a experiência dela contra a nossa imaturidade, não é porque ela é onisciente não acredite nisso. Então, mas a gente quer ser onisciente, não é para você ser onisciente, você não precisa saber o que está na mente dos outros, e nem no coração, descansa no fato de que Deus sabe. O texto de Salmo 139 diz, se eu subir ao céu, tu lá estás, se eu descer ao mais profundo do abismo, lá estás também. Deus é onipresente. As mães querem ser onipresentes? Meu Deus, ela queria estar na cozinha e ir junto com os 3 filhos para os 3 lugares onde eles estão e ficar do lado olhando. Tanto é que quando a mãe liga para a gente, você está no shopping, em qualquer lugar, ela liga, sim, você está aí, tá, me fala o que está acontecendo. Ela quer ver a coisa acontecendo, sabe? Não é para você querer ser onipresente, porque tem celular, câmera, um monte de coisa, não. Descansa no fato de que você está longe do seu filho, mas Deus está com você e está com seu filho. O texto fala, Davi dizendo, olha, de forma assombrosa você me criou. Deus é onipotente, Ele pode tudo o que quer. E nós queremos ser onipotentes, quantas vezes a gente quer vender, não é? Passar essa ideia para os filhos que nós somos poderosos. Até um certo ponto, eles são pequenininhos, eles até acreditam, né? Minha mãe é uma heroína, meu pai é um herói, eles são perfeitos, papai sabe tudo, só que com o tempo eles vão vendo que não é bem assim, não é? Que eles também têm fragilidades. Quando Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele não está falando para nós o imitarmos, mas para nós fazermos como ele faz. Ele imita Cristo, vamos imitar também. Ou seja, nós pais e mães, o nosso maior objetivo não é dizer aos filhos, sejam como eu sou, porque eles não vão copiar só as coisas boas, não, eles copiam as ruins. Mas façam como papai e mamãe fazem. Nós estamos querendo ser como Cristo é, porque Jesus é aquilo que nós buscaremos ser. Ele agradou a Deus em tudo e nós queremos fazer o mesmo. Mas aí a gente tem os atributos comunicáveis. E aqui é que entra o que pode ser a base, porque está ao nosso alcance, pela graça de Deus, viver, que vai nos ajudar também na administração do tempo. Por quê? Um dos atributos de Deus comunicáveis é amor. Deus é amor? É. O amor é Deus? Não, não é. Todo amor é justificável? Não. Inclusive tinha uma música no passado que o sujeito cantava, né? Consideramos justa toda forma de amor. Gente, o amor das músicas sertanejas nem merece ser chamado de amor, né? Tem umas coisas que passam, eu ouço raramente, mas quando ouço eu fico chocado, né? Portanto, o amor que nós estamos falando é o amor de Deus, o amor que Ele derramou no nosso coração. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém não ama a Deus, esse alguém não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus é integralmente amor. E Ele comunica isso a nós. O que significa dizer é que Ele ama e nós também podemos amar. E quem nos capacita a amar é o próprio Deus. E esse amor de Deus, para qualificá-lo bem, eu vou citar 4 características. Uma delas é que esse amor é redentor. Significa dizer que ele é sacrificial.
O amor de Deus, diante de uma necessidade nossa, legítima, ele demonstra o quê? Que ele está disposto a se sacrificar. O maior dos exemplos, você vai lembrar, Cristo se sacrifica por nós. Mas, para você ir um pouquinho além, vamos lembrar de como tudo começou. Porque Deus cria o homem e a mulher perfeitos, e eles tinham uma condição privilegiadíssima de comunhão com Deus. Não há na Bíblia nenhum momento que você vê Adão e Eva reclamando do Éden, dizendo, olha, está faltando isso, está faltando aquilo, isso aqui é desagradável, meu tempo com Deus não é bom, nada. Não havia uma queixa. Mas se não havia queixa com relação ao Éden, o que aconteceu? O inimigo colocou na mente e no coração de Adão e Eva algo diferente. Olha, vocês podem ter tudo isso aqui, só que sem depender de Deus. Porque se vocês provarem do que ele falou, não provem, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. E isso soou bem aos ouvidos de Adão e Eva. Eles seriam como Deus, e eles poderiam, em vez de depender de Deus, ter até outros que viessem a depender deles. Eles acreditaram nessa mentira desconfiando. Porque quando Deus diz a eles, não provem desse fruto, porque se vocês provarem, o que vai acontecer? Vocês vão morrer. E eles acreditaram que, na realidade, como o inimigo de nossas almas disse a eles, não é que eles iriam morrer, é que Deus queria que eles achassem isso. Vou falar para eles que eles vão morrer, para eles não tocarem naquela árvore, porque se eles tocarem, eles serão iguais a mim. Eu não quero que eles sejam iguais a mim. Olha ao que eles reduziram Deus, né? A gente peca quando a gente reduz Deus, por isso a importância de ver como Ele é. E por isso que a gente está falando, por exemplo, desse atributo dele. Olha o que Deus fez. É verdade que se eles provassem do fruto eles iam morrer? Sim, mas por sua longanimidade, graça e misericórdia, eles não desintegraram naquele momento. Deus os amou tanto que, conforme era rotina naqueles dias do Éden, ele vem ao encontro deles, já sabendo o que tinha acontecido. Só que o encontro deles foi diferente. Em vez de Adão e Eva correrem ao encontro de Deus, eles correm de Deus e se escondem. Por quê? Eles se perceberam desprotegidos, nus, fizeram para si como se fossem batas com folhas. E quando Deus não os vê, pergunta, onde estás, Adão? Sabendo onde ele estava. Ele fala, olha, eu percebi que eu estava nu e eu me escondi. Adão, quem te fez perceber isso? O que aconteceu? E aí ele diz, a mulher que tu me deste, ela provou do fruto e ela me deu. Este Adão é o mesmo que, quando Eva foi criada, falou assim, ela é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne. Aquela poesia de amor ficou no esquecimento. Quando ele aponta para Eva, é como se ele estivesse colocando um X na testa dela e dizendo, se tiver que alguém morrer, ela primeiro, porque foi ela que me deu. Vocês imaginam a dor que um pai pode sentir de chegar em casa e, em vez do filho correr para os braços dele, se esconder porque falhou? E o que é pior, quando ele é confrontado, em vez dele assumir, ele aponta para a irmã ou para o irmão e fala, ou para a mãe e fala, foram eles. O que se transformou esse relacionamento que era para ser de comunhão e amor? Aí você pensa, agora eles vão ser fulminados, vai ser desintegrado assim. Não. Deus mata um animal que ele criou para não morrer e faz peles para cobrir a nudez do casal. Ele ia fazer isso outras vezes, substituição. Em vez deles morrerem, o animal morreu. Quando Abraão está em cima do Monte Moriá, pronto para imolar o filho Isaque, Deus vai prover um cordeiro. Abraão, o seu filho não vai morrer, quem vai morrer é o cordeiro. Ele ia repetir isso de novo, muito tempo depois. João ia dizer, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus ia ouvir do alto de uma cruz o seu filho, sem pecado, dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Porque no momento que Adão e Eva pegaram aquele fruto e comeram, você poderia ver uma imagem ao fundo de um homem morrendo numa cruz, o Filho de Deus. Deus entrega o seu Filho para morrer por nós, porque nós fizemos o que Ele disse para não fazer, porque nós não confiamos, porque nós desconfiamos dEle. Mas esse Cristo, Ele confia no Pai. Nós falhamos no Éden, o Senhor Jesus triunfou na tentação no deserto e também na cruz.
A sua paciência invencível o levou a aceitar tudo aquilo por amor a nós. Ele fez o que era necessário, morre na cruz e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O Senhor vai colhê-lo, o Senhor vai ressuscitá-lo. E Ele ressurreto nos concede por seu amor a oportunidade agora de não voltarmos ao Éden, mas de estarmos com Ele para sempre na glória, onde a árvore da vida, que se eles comessem seria terrível, e por isso do Éden foram expulsos, estará de um lado e de outro de um rio de águas que correm do trono, e o seu fruto será a cura para todas as nações. Estamos falando de um amor sacrificial, e esse amor se moveu sacrificialmente para nos ter. Ou seja, o fruto do sacrifício em amor, do ponto de vista de Deus, é maravilhoso. Mas muitas vezes, irmãos, quando temos que pensar na administração do tempo, não há dentro de nós algo que nos mova a esse sacrifício. A gente fica assim, mas vai ser um sacrifício muito grande, eu vou ter que abrir mão disso e daquilo. Lembra do sacrifício de Cristo por você, lembra do amor sacrificial que Deus está disposto a fazer e inundar o seu coração, te capacitando a todo sacrifício, não só de tempo, e quantos mais forem necessários por amor à sua família e os seus filhos, amém? O amor de Deus, Ele é provedor. Lembra do Jeová, Jiré, o Deus que provê? A provisão, e essa palavra, surgiram exatamente no que eu citei. O cordeiro que veio como provisão para que, no lugar de Isaque, morresse. Mas a provisão vai além. E o importante perceber é que a afirmação de Deus é que Ele vai prover. Tanto é que você tem no Salmo 23, Davi dizendo, vamos falar juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora vocês falam o texto bíblico e eu vou falar o que o meu coração diz quando vê esse texto, tá bom? O Senhor é o meu pastor, tudo o que eu quero e desejo eu terei. É o que o meu coração acha, é terrível isso, né? Porque assim, olha, quando está lá, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O coração vibra, fala, estou feito, tudo que eu quiser. Ora, se Deus já tivesse atendido a todas as orações que você fez, o que seria de você? Você lembra de coisa que você pediu, que Ele não te deu, que depois você falou assim, ainda bem, não é? Por quê? Porque a vontade de Deus para com você é boa, agradável e perfeita. A sua pode ser boa e agradável, mas perfeita, longe disso. Portanto, o provimento que Deus se compromete por amor é te dar o que você efetivamente precisa. Te dar não quer dizer te poupar de todas as aflições da vida, porque isso não é possível. O casal pecou, as consequências vêm. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele não vai te poupar de todas as aflições aqui. O filho dele morreu para que no céu você esteja no lugar onde não haverá pranto, não haverá luto, não haverá morte, não haverá dor. As suas lágrimas serão completamente enxutas. Mas aqui, não. Então, nos momentos difíceis aqui, não vai faltar consolo, não vai faltar conforto, não vai faltar graça de Deus te sustentando e capacitando a enfrentar. Da parte de Deus, nada vai faltar que você efetivamente precisa. E esse amor às vezes nos falta, porque a gente pensa em provisão para os filhos até negociando. Eu não passo muito tempo com os filhos, eu vou trocar por presentes, eu vou trocar por uma viagem no final do ano. Imagina, 12 meses, você passa 11 meses ausente e acha que um mês de férias, e esse um mês de férias você nem passa muito tempo com as crianças, não é? O que vai te mover a prover o tempo? Deus, Ele é de um amor provedor, e esse amor Ele está disposto também a derramar no seu coração. Ele fez, eu vou fazer, porque Ele fez, eu fui alcançado. E porque eu vou fazer, eu espero em Deus que os meus filhos sejam alcançados com o mesmo favor. O amor de Deus, ele é constante, ele não varia. Ele é chamado por Tiago de Pai das luzes. Por quê? É uma luz constante que não varia. Ela não aumenta, ela não diminui. Ou seja, o nosso compromisso de amor com Deus é baseado nisso. Você sabe que, infelizmente, às vezes a gente usa de forma ruim. Ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ou seja, ele não pode ir contra algo que ele é justo,
ele é constante. O Salmo diz isso, o seu amor é constante. Ele não tem como ser inconstante. Ele satisfaz o seu atributo de ser constante. E às vezes as pessoas fazem o quê? Elas tiram partido disso, né? Por quê? Porque ela pensa assim, tudo bem, eu serei infiel fazendo isso, mas Deus é fiel, né? Ora, Deus pode te aceitar pela misericórdia e graça, mas a consequência do que você fez não quer dizer que ela vai ser apagada. E afinal de contas, você ama ou não ama a Deus? Porque quem ama alguém não planeja infidelidade. Quem ama alguém busca viver fielmente. E mais uma característica, o amor de Deus é incondicional. Infelizmente, às vezes, nós, pela dificuldade ao perceber que ensinar crianças é tão difícil, você tem que falar uma vez, duas, o texto bíblico fala, ensina, inculca, né? Mas o inculcar é ensinar persistentemente até que você veja que a pessoa aprendeu. E às vezes esse esforço é grande e aí a pessoa já fica... Ela prefere colocar condições para os filhos, né? Se você fizer isso, se você se comportar, se ficar quietinho na igreja, é um atalho perverso. Porque a criança está percebendo bem que em vez de graça, é lei e obras. Ela paga e ela recebe. E o preço dela cada dia vai aumentar mais. E a gente não quer ensinar isso, até porque nós somos alcançados pela graça e misericórdia. A graça de Deus é algo que a gente não merece, mas recebeu. O que nos conquistou como pecadores não foi Deus dizendo, paga isso aqui, eu te aceito, não. Por quê? Porque Ele nos alcançou antes. Jesus morre na cruz muito antes que nós pudéssemos dar uma resposta. A Bíblia fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ele se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o que vai nos levar a abrir mão de qualquer chantagem emocional ou relação de troca? Porque o Senhor nos alcançou, não foi por isso. Ele nos alcançou por graça, deu o que a gente não merecia. E por misericórdia, Ele não nos deu a punição que nós merecíamos. Portanto, queridos, o nosso problema com o tempo não é administrar o tempo, é administrar o nosso coração, é administrar o nosso ego. Se nós estivermos na presença de Deus e em comunhão, nós vamos conseguir administrar tudo na vida de uma forma muito melhor do que o contrário. Quando nós só olhamos, o que eu tenho que fazer? Fala aí, eu vou tentar. Veja bem, eu vou buscar conhecer na Bíblia o que eu devo fazer para a glória de Deus e para benefício dos outros. Eu vou contar com o auxílio de Deus. E o que vai me motivar? O exemplo bendito e santo da Trindade. Tudo que fizeram em meu favor. Tudo que ainda fazem em meu favor. E a consciência de que tudo que eu preciso para alcançar essa realidade, da parte de Deus, eu tenho. E vocês devem estar pensando assim, será que ele vai ver as horas? Eu vou ver agora. Ok. Então, tá bem. Bem, eu quero caminhar para terminar, porque aí você pensa, mas isso é prático? Veja só, você já viu a discussão, o que é melhor? Tempo de qualidade e quantidade de tempo? Então vamos ver aqui, ó. O amor que se sacrifica, ele está disposto a sacrificar tempo por aquele que ama. Pensa quando você estava apaixonado por alguém. Aí eu falava, vem cá, você está apaixonado por fulano? Estou. O que você prefere com relação a ela ou ele? Qualidade de tempo ou quantidade? Qual que você ia escolher? Eu quero os dois. Quero os dois. Porque se eu posso ter os dois, e você sacrificava alguma coisa para poder ficar com a pessoa? Sacrificava. Isso, inclusive, é o que mostrava que você estava apaixonado, né? E exatamente por isso, nós não vamos escolher uma coisa ou outra do ponto de vista de quem está querendo se poupar. Não, eu estou disposto ao sacrifício. O que eu preciso fazer para ter uma quantidade maior de tempo com meus filhos e mais qualidade? E aí você vai buscar. É claro que você vai ter que dizer não para muita coisa, é o sacrifício. Mas ele se sacrificou. Ele disse que melhor é dar do que receber. Eu sou seu servo, eu sou seu discípulo. Jesus disse aos seus discípulos, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E fazendo assim, por quê? Para que saibam que vocês são os meus discípulos. Os discípulos de Jesus, ele tem essa disposição de sacrificar, porque o seu mestre sacrificou, e os capacita ao mesmo por amor. Ora, se você reconhece que o Deus que te ama com amor provedor, prover tempo para os seus filhos é um prazer, não é um peso.
Envolve esforço? Envolve, mas não é algo que eu faço assim sofrendo. É algo que eu faço com prazer, mesmo envolvendo desgaste, mesmo envolvendo às vezes fadiga, porque eu tenho que me desdobrar para ter esse tempo. Eu me lembro de um pastor que ele tinha que viajar e ele ia a igrejas e tudo, mas ele tinha um compromisso. Ele não ficava mais nem um pouquinho do que ele precisava, para que toda segunda de manhã, quando os filhos acordassem, ele estivesse ali para tomar café com eles. Irmãos, a gente sabe que tem muita coisa que a gente pode abrir mão em favor dos filhos para ter tempo com eles, né? De modo que o amor que é constante seja visto na sua vida. Que os seus filhos saibam, meu pai está fazendo isso, o que será que ele está querendo? Não, o amor dele é constante. Ele está sempre se esforçando. Ele já deu provas com muitos sacrifícios. Ele está sempre buscando prover ao máximo aquilo que a gente precisa. E ele não impõe condições. Ele não faz troca, ele não faz barganha. E muitas vezes nós não correspondemos ao amor do nosso Pai. Às vezes a gente falha. E quantas vezes Ele teve misericórdia. E Ele não só não nos deu a punição que a gente precisava, porque Ele percebeu que a gente se arrependeu, a nossa conduta mostrou, como Ele nos recebeu com graça. É quando você vê que uma criança está arrependida, e você fala, você está perdoado, conta comigo para você não cometer mais isso. E eu tenho uma surpresa, eu comprei o sorvete que você mais gosta. Aí o filho fala, mas vem cá, eu errei, você vai me dar um sorvete? Sim, porque o meu amor para com você não é baseado no que você faz, mas no que você é. Lembra do filho pródigo? O que ele fez? Ele pede um terço da herança que cabia a quem não era primogênito, como quem diz, para mim você morreu. Ele pega o dinheiro e não bastasse, ele vai gastar de uma forma que envergonha o pai, que afronta o pai. Aconteceu o óbvio, né? Poder do dinheiro, se foi, ele vai alimentar porcos e comer com eles. Ele decide voltar, ele não acredita na graça de Deus, ele acredita na lei e nas obras. Ele pensa, eu vou falar para o meu pai, eu trabalho para você, eu tenho o direito de comer com seus funcionários. Ele não creu na graça que o abraçou literalmente. A Bíblia diz que o pai ouviu ao longe. O Deus que veio ao jardim para encontrar quem cometeu o pecado que custaria a morte do seu filho, corre ao encontro do filho, corre. Naquele tempo, na antiguidade, um ancião correr era uma coisa absurda, uma deselegância, uma coisa rude. Ele não estava nem um pouquinho preocupado com o que achasse. Ele corre, ele abraça o filho, ele beija, tragam roupas, colocam um anel no dedo e vamos celebrar, porque o meu filho estava morto e reviveu. O que vai nos mover, queridos irmãos, acima de tudo, a fazer o que Deus quer, é o que Deus já fez por nós. Eu quero terminar lembrando de algo que eu falei quando eu estava em Goiânia num evento e havia diante de mim 700 pastores e líderes. Eu fui convidado para cantar, não para falar. Mas no meu momento de cantar, eu usei 3 minutos a mais para dizer algo. Falei, queridos irmãos, que o Senhor lhes conceda a graça de cuidarem do rebanho de Deus, sem negligenciar o rebanho dos seus lares. A gente não sabe o dia de amanhã, e nem ficamos pensando que algo ruim possa acontecer, mas a realidade da vida e do mundo, muitas vezes envolve isso. A nossa motivação deve ser fazer pelos outros aquilo que Deus fez por nós, de modo que o nome dele seja glorificado e as pessoas sejam abençoadas. E aí eu citei o meu exemplo, não é? Junto com a Jane, que foi quando, há 15 anos atrás, a gente vinha de agendas, visitando igreja, viajando. Era comum, mas o meu empenho era estar com eles, e estava. Aí a Jane deixou de trabalhar no banco para estar com eles. Eu deixei de ir para São Paulo para uma tal de uma turnê, para alavancar a minha carreira, porque eu não queria deixar meus filhos aqui 6 meses, 1 ano com a avó, que é confiável, mas não é obrigação dela e nem responsabilidade dos filhos, é minha. A gente disse não para muita coisa, para igrejas, que queriam que eu fosse sempre na escola dominical, e eu disse que eu não iria, porque as crianças, cada domingo numa escola dominical não dava, elas estranhavam, e as pessoas falavam, não, mas o senhor está achando que a nossa escola dominical é ruim? Eu falei, não, minha irmã, é porque não é a igreja onde eles congregam, e as igrejas para quem a gente falava não, nunca mais convidavam, e assim houve sacrifício, mas eu precisava prover a eles o que eles
precisava. Eu precisava ser constante nesse propósito. E eu não impunha condição nenhuma. Eu apenas prometi a eles que o tempo que eles iam ficar sem a gente quando a gente viajava, ia ser muito bom na casa das avós. E que a gente voltava e, se possível, ainda trazia algum presentinho. Mas o melhor é que a gente ia voltar. E assim, um final de semana, nós fomos para Goiânia. Eu cheguei cedo, fomos buscar na escola. A Gláucia tinha lido um monte de páginas lá e ela tinha ganhado o direito de comprar um celular. Eu estava muito cansado e nós fomos comprar o celular. Compramos o celular, era perto eu não me lembro bem o que, mas eu consegui vários presentes para ela, eu trouxe de lá. E a semana foi muito boa e passou o outro final de semana, o que eu não sabia, que alguns dias depois Deus ia levá-la. E quando Deus levou, eu olhei para trás e agradeci a Deus, porque Ele me ajudou a viver o que Ele me ensinou para com ela. Eu só tinha uma certeza, eu era feliz e eu sabia. Eu tinha certeza que todo o sacrifício, todos os nãos, tudo aquilo que às vezes meu coração falava, você não devia ter falado isso, lá em São Paulo você ia ser mais conhecido, você não devia ter falado isso para aquela igreja, ela não vai te chamar mais. Eu falava, mas eu tenho que amar mais a minha filha do que aquela igreja que não pensa nela, do que aquele povo da carreira, do que isso, do que aquilo, do que o dinheiro, que a Jane ia ganhar mais. E foi assim, eu não sabia quanto tempo ela ia ficar conosco, mas Deus sabia. E eu agradeço muito a Deus, porque Ele me convenceu por sua palavra, acerca da importância de remir o tempo com os meus filhos, e a importância de vencer a inclinação do meu coração pecador, buscando uma vida na presença dEle, e lembrando tudo que Ele fez, e que Ele é plenamente capaz de me capacitar ao que Ele deseja que eu faça. E foi simplesmente lendo a Bíblia, foi simplesmente orando, foi simplesmente valorizando a comunhão da igreja, foi simplesmente buscando me afastar do pecado, foi simplesmente evangelizando também com ela, com o Vitor, a família toda, foi simplesmente buscando fazer o bem para os outros, de modo que o Senhor foi vitorioso em nossas vidas. Nós estamos aqui porque ainda não chegou o nosso dia, mas um dia vai chegar, e quando chegar a gente reencontra a Gláucia, para passar não um pouquinho de tempo com quem fala agora, vamos, compensar tudo que perdemos. Não, nós vamos passar a eternidade com o Senhor. De modo que a gente pode não ter ganho tudo que podia, mas o Senhor nos ganhou para si. E ao nos ganhar para si, Ele nos convidou a que nos demos como Ele se deu. E o resultado disso é receber da parte de Deus, a graça e a paz que não confunde e que nos capacita a viver nesse mundo difícil de tantas dificuldades, mas prosseguindo sempre e com o mesmo objetivo, combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. A administração do tempo, irmãos, é um desafio? Mas o nosso Deus é maior do que qualquer desafio. Não olhe para o desafio mais do que você deve olhar para Deus. E o Senhor vai te ajudar, que a cada dia você vai ser melhor nisso. E no passar do tempo, aquilo que você faz hoje pelos seus filhos, eles vão replicar pelo filho deles. De modo que um dia, como está acontecendo agora comigo e com a Jane, que nasceu o segundo netinho faz uns 15 dias, a gente agora está reservando tempo para ficar com eles. Aí o meu filho liga e fala, pai, vem para cá, eu preciso que você fique aqui uns 40 dias. Vitor, 40 dias? É o que você precisa? A gente vai. Aí a gente vai sacrificar um monte de coisa, mas a gente aprendeu que vale muito a pena. E se eu puder me sacrificar pelos bisnetos, vai ser uma alegria maior, Tá bom? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade de ficarmos aqui expostos à Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a lutarmos não com as nossas forças. Nos ajuda, Senhor, a não nos conformarmos com a nossa fragilidade. Nos ajuda, Senhor, a olhar sempre para Ti. Nada nos inspira mais e motiva a viver o amor de forma plena, a graça e a misericórdia, do que tudo que o Senhor fez por nós. Eu não preciso perguntar para ninguém, eu sei, o Senhor fez por mim. Eu quero fazer isso pelos meus filhos, pela minha esposa, a esposa pelo marido, os avós pelos netos, os bisavós pelos bisnetos. E nós, como os Teus filhos, Senhor amado, na família, grande família que é a igreja, queremos fazer uns pelos outros. Nos ajuda, Senhor, a remir o tempo. Os dias são maus, mas o Senhor é bom. Os dias são maus,
mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ó Senhor, nos ajuda a nos estimularmos mutuamente a fé e as boas obras, e que fizermos, Senhor, sirva para a honra e glória do Teu nome. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém.